O assunto do programa de hoje é a sexualidade. Alberto Almeida recomenda como agir perante um filho homossexual. Marcel Mariano responde se é possível manter o equilíbrio na homossexualidade e exercer a mediunidade. E Divaldo Franco propõe como o jovem pode trabalhar sua sexualidade. Como os pais devem agir perante um filho homossexual? Eu penso que hoje é muito difícil uma parentela, não um lar, mas uma parentela, não ter alguns espíritos que tragam posições espirituais, psicológicas, que inclinam para um processo de identificação da sexualidade numa postura homoafetiva. Essa temática, ela é longa, e naturalmente nós não faremos aqui uma abordagem decisiva, porque seríamos levianos. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações de forma genérica, para poder nos ajudar a entender um pouco isso. Nós, muitas vezes, estamos mais preocupados e ocupados com as nossas ninharias, ao invés de estarmos percebendo aquele ser que está na nossa frente e que pode trazer uma homossexualidade egodistônica, ou seja, um conflito para si próprio, pelo que ele é homossexual. Nós às vezes estamos mais preocupados, não é com ele. Essa é a primeira pergunta que eu faria àqueles que militam dentro do lar e que têm a presença de um membro nessa posição sexual. É por ele ou é por nós? Outro dia eu vi um casal que foi e disse: é nossa filha única, doutor. Isso me envergonha tanto, porque eu sou uma pessoa conhecida na cidade, que eu estou pensando em mudar de cidade. Em vez dele mudar de estado psicológico, ele quer mudar de cidade, porque a filha estava com uma posição de homossexualidade. E ele disse: eu trouxe aqui ela para o senhor dar um jeito nela, porque eu já soube que o senhor é a pessoa que mais sabe nesse assunto aqui. Sei nada de homossexualidade, sou um aprendiz do ser humano, e essa é uma área que, afeito a medicina e os aspectos psicológicos, eu tenho que lidar com ela, mas tenho mais dúvidas do que respostas. E é muito interessante a pergunta, a proposição dele, porque ele traz a solução para você. Você vai se resolver, se você não resolver. E eu logo disse para ele: eu posso ajudar a sua filha se ela quiser ajuda, e se tiver conflito, se ela trouxer o conflito. Mas quem caminha é o caminhante. Eu posso ajudá-la a amplificar, para que ela possa perceber algumas posições, algumas angulações. Eu não lhe posso garantir nada em direção nenhuma, porque todas são possíveis, dependendo do que ele ser que está ali faz as suas escolhas. Agora eu queria chamar a atenção do senhor, que essa jovem é sua filha, acima de tudo. Ela pode ser isso ou aquilo, ela pode ter este ou aquele comportamento que te desagrade, mas ela é acima de tudo sua filha, que está confiada ao senhor. E eu estou percebendo que o senhor está preocupado muito com o seu nome, com o seu status. É porque ele ocupa, dentro do cenário estadual, uma posição de alto relevo. Ele é uma pessoa realmente muito conhecida. E eu disse: o senhor está preocupado mais com o seu papel social do que com a sua filha. E eu já tinha tido uma conversa com ela anterior, e ela era uma mulher mimosa, uma jovem encantadora, suave, doce. E nas mãos daquele casal que tinha posições, do ponto de vista da parental, pai e mãe, tão desalinhadas, tão descompassadas, que só por um encontro a gente já poderia entrever que muito dos conflitos que a jovem poderia apresentar estavam relacionados à dinâmica afetiva do casal, com relacionamentos extraconjugais, com brigas, com a mãe buscando a filha como se fosse uma terapeuta para fazer confidências a uma criança sobre o comportamento abusivo do pai. A imagem que essa criança introjetou da figura masculina foi péssima. Dormindo entre os pais, até aquela idade, um pouco antes, dormia entre os pais, no mesmo quarto,
tudo aquilo que leva a um processo de disfuncionalidade emocional, psicológica, com repercussões na área da sexualidade. Nosso filho, antes de ser sexual, ele é nosso filho, ponto. Isso nós não podemos abrir mão, porque dependendo da nossa abordagem, meus amigos, nós podemos empurrar o nosso filho para um abismo. Eu vi filho também único, de pais espíritas, que me procuraram chorosos: ajude o nosso filho, um jovem adulto. E ele disse: a maior dor que eu tive foi quando eu disse para os meus pais, e os meus pais me rejeitaram. Eu fiquei tão sofrido, porque eu já tinha sofrido antes, fui noivo, e depois descobri na heterossexualidade a minha identificação sexual. Eu não sou homossexual porque eu quero, eu sou porque eu sou. E os meus pais queriam que eu fosse heterossexual, eles dessem um neto, porque eu sou o único filho. E quando eles me rejeitaram, eu vivi a promiscuidade. E vivi o que há de pior no âmbito da sexualidade. Ele disse assim: agora são 4 da tarde, há sexo em grupo sendo feito neste momento. Ele começou a chorar, e seguramente durante uns 30 minutos, ele só chorou copiosamente, de soluçar. A experiência de catarse dele foi tão profunda, porque ele se sentia culpado pelas pessoas que ele contaminou. Porque nesse período que os pais rejeitaram, ele foi para a promiscuidade e se contaminou de AIDS. E ele viveu essas experiências no quarto escuro, nas boates do quarto escuro, que tem a qualquer hora do dia e da noite, em algumas cidades que são mais povoadas, as ditas civilizações. E ali ele diz, chorando, porque tinha uma consciência espírita, disse: eu contaminei muita gente, me sinto muito culpado. A experiência foi tão dramática que ele saiu, foi ao banheiro. Depois eu pedi para uma outra pessoa que eu iria atender entrar, era uma jovem, sentou, ela disse assim: a pessoa que estava aqui estava muito mal. Eu disse: por quê? Ela disse: porque está uma coisa ruim aqui, uma coisa pesada. Eu digo: ela estava precisando de cuidados. Deite-se. Era a energia que era palpável, tal a dor da culpa de um garoto, de um adulto jovem, que se sentiu rejeitado pelos seus pais quando soube da sua opção sexual. Esses pais depois fizeram um outro movimento, acolheram, mas a tragédia já tinha sido estabelecida. O Espiritismo acho que tem muito a dizer. Emmanuel tem uma página de rara beleza no livro Vida e Sexo com o nome Homossexualidade. Eu queria remeter o perguntante a ela. E queria remeter também a um estudo feito pela AME de Belo Horizonte, Associação Médico Espírita de Belo Horizonte, que é um trabalho espetacular, feito do ponto de vista médico, psicológico e espiritual, aonde 3 pessoas fazem a abordagem: uma psicóloga, um médico e um médium, que é o nosso Divaldo. E eles fazem a abordagem do homossexualismo, estudando um dos casos da obra psicografada por Divaldo, através de Manuel Filomeno de Miranda. E eles escracham, esquadrinham, vão nas entranhas do caso, fazendo e tomando as derivações, fazendo os estudos doutrinários, os estudos psicológicos e os estudos médicos no que tange à homossexualidade. Essa obra chama-se Da Patologia às Enfermidades Mentais, publicado pela AME de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é rica para que possamos entender as nuances que envolvem a homossexualidade, os conflitos, os dramas, as histórias, a egodistonia presente nos homossexuais, os processos de homoafetividade, de acasalamento, processos que envolvem herança, que envolvem patrimônio, que envolvem, enfim, toda uma dinâmica, que ali está um ser humano, um espírito reencarnado, e que merece, da nossa posição, o máximo respeito. Se nós não conseguimos entender, pelo menos respeitemos, porque por trás do drama, daquela posição de homossexualidade, a exemplo da heterossexualidade, porque eu vejo muita gente heterossexual falar dos homossexuais
como uma forma de escapismo para não olhar para si próprios. Porque o drama da homossexualidade egodistônica é tão intenso quanto da heterossexualidade desalinhada. Mas a gente foca na minoria que se reúne em guetos, que é escorraçada, que sente necessidade de fazer clubes específicos. Esse procedimento de exclusão é perverso para todo mundo. Há que se fazer um outro movimento de fraternidade, de acolhimento, ainda que o nosso entendimento possa não dar conta de entender tudo, as demandas, mas um filho, eu disse, meu filho, eu não sei o que eu faço com você, mas eu só quero dizer que você é meu filho, eu estou com você. O caminho que você escolher, eu posso te ajudar em alguma coisa, é o mínimo que um pai e uma mãe pode fazê-lo. Ninguém torna uma pessoa viril porque trata a pessoa no cacete. Um jovem, por exemplo, um garoto. E ninguém vai dar feminilidade a uma mulher que se apresente na postura homossexual, tentando fazer uma abordagem melíflua, como se nós pudéssemos de algum modo resolver o problema de fora para dentro. A homossexualidade, que nas nossas entranhas falam ao nosso espírito que não é homem nem mulher, que o nosso espírito traz a bissexualidade, traz inclinações em função da reencarnação no homem ou na mulher. Nós trazemos, como diz Emmanuel, o fenômeno da bissexualidade posto na alma, de modo que ninguém é absolutamente homem, desculpe os homens, os machões, né? E ninguém é absolutamente mulher, as feministas, que são mais às vezes radicais do que os homens. Ninguém, nós somos espíritos, estamos homens, estamos mulheres, e trazemos as possibilidades do crescimento, e o olhar para a sexualidade e para a homossexualidade é apenas um dos desafios. Para concluir, às vezes nós olhamos com muito desdém uma homossexualidade abusiva, que se coloca escrachada, e às vezes fazemos cerceamento na casa espírita, por exemplo, quando sabemos que uma pessoa traz o homossexualismo. Ainda que ela seja discreta, nós cerceamos as tarefas, botamos na geladeira, e ficamos orando porque ele vai embora, porque a gente não consegue resolver o problema dele. Mas o mau empresário, que gera muitas vezes miséria para inúmeras famílias, porque faz uma administração da sua empresa de forma despótica, nós acolhemos. Aquele homem que tem uma posição social, mas que heterossexualmente é um prostituto, a gente dá até a diretoria da casa. Então isso é uma ética que não condiz com o cristianismo, porque se Jesus estivesse no centro espírita, ele não selecionaria ninguém, não deixando de fora. Então quero crer que nós precisamos debater o assunto, aprofundar, mas sempre pelo prisma da amorosidade. E fica as recomendações bibliográficas para que a gente possa aprofundar o assunto. Olá, amiguinho. Você sabia? Deus é nosso Pai e Criador de todo o universo. Jesus nos ensinou a amar a todos. Somos espíritos e sempre vamos existir. Criança, venha aprender o Espiritismo e conhecer novos amigos. Participe você também da evangelização espírita. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe!
possível ter equilíbrio na homossexualidade e exercer a mediunidade? Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, esclarece que o espírito transita, tecnicamente falando, em 4 áreas da sexualidade: assexualidade, homossexualidade, bissexualidade e heterossexualidade. A expressão convencional, predominante, numericamente predominante na Terra, é a hétero. Aquela que se caracteriza por os homens buscarem as mulheres, e vice-versa, para a construção da família e para a procriação e perpetuação da espécie. E as outras 3, o que são? Doença. O Conselho de Medicina Internacional, o Conselho Federal de Medicina no Brasil, já colocou que não é doença. Tiremos isso da cabeça. Tara, desvio, tantas expressões. Vamos nos valer de uma de Carneiro de Campos, espírito que aparece como personagem no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda. As outras 3 sexualidades ou impulsos sexuais são acidentes de percurso evolutivo. Credoras do nosso respeito, da nossa consideração, porque ali estão cidadãos que pagam impostos, que cumprem com seu dever. E a mim, Marcel Mariano, não me interessa se a pessoa é homossexual, hétero, bi, se ela é digna, porque eu prefiro ter amigos homossexuais dignos do que héteros promíscuos. A questão não está no impulso, é na dignidade que a pessoa tem na própria conduta. Tenho vários amigos homossexuais, discretos, não promíscuos, que sei das suas dificuldades, das suas tentações para se entregarem à vulgaridade e que o guarda-chuva da doutrina espírita os acolheu. E conheço casa que tentou colocá-los para fora, rotulando-os de pouca vergonha. Pouca vergonha é manter uma outra família de fora do lar, escondendo da própria companheira ou do companheiro uma terceira aventura. Pouca vergonha é fazer um filho e não assumir, como em Salvador, há 33 mil crianças cujos pais não constam o nome na certidão de nascimento. Isto sim, como diria Boris Casoy, é uma vergonha, porque são machos para realizar estes filhos, mas não foram homens para assumi-los. E deveriam voltar ao cartório e registrar: esse filho é meu, assumo, alimento, cuido, educo, zelo, e vou dar a ele um nome, um sobrenome de pai. E não faz. Então a conduta do homossexual que é médium pode ser tão nobre ou mais do que qualquer outro. Não é o fato dele ser homossexual, ser lésbica, ser bissexual, ser portador da assexualidade, a ausência de impulso ou até de genitália, ou o hermafroditismo, ser possuidor das 2 genitálias. É a conduta que vai falar por ele. Porque alguns anos atrás, num estado aqui do Nordeste, eu apliquei um seminário numa casa espírita, numa federação. E uma diretora de centro me procurou com essa dúvida, é muito mais cruel. Meu filho, eu estou com 2 passistas em minha casa que são homossexuais, mas passe igual ao deles não há. Todo mundo quer o passe deles. Porque é um passe que tira dor de cabeça, é um passe que acalma, é um passe que regenera. Todo o público da casa adora o passe dos 2. E eles vivem juntos, são companheiros. Eu disse: qual o problema? O presidente da federação aqui do nosso estado, ao saber do caso, disse que eu tenho o dever de expulsá-los, porque isto é uma pouca vergonha na casa espírita. Você está dando esse seminário, me ajuda, o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: como é a conduta desses 2 passistas na casa? A mais digna possível. Todos nós da diretoria sabemos que eles moram juntos, são companheiros. Mas para evitar a fofoca fraterna,
eles chegam com 5 minutos de diferença. Um chega 5h30 da tarde, o outro chega 5h40. Eles nunca sentam juntos na plateia, cadeiras próximas, um aqui, o outro lá. Vão para cabines diferentes. E na saída do centro, após desincumbirem-se de suas atividades como passista, um vai lá para o ponto do ônibus e aguarda o outro chegar, para não saírem juntos. Então, eles não são vistos juntos na casa espírita para não suscitar os comentários evangélicos dos irmãos fraternos. Eu disse, e lá fora? Ela disse, eu não tenho nada a ver. Eu esperei que a senhora ia me dizer exatamente isso. Fora das paredes do centro, acaba a sua autoridade de presidência. Sua presidência é dentro das 4 paredes do centro. A vida do passista da rua para lá é a vida dele. Pode interferir no trabalho, mas não tem nada a ver. A vida é dele. Então, o que é que eu digo ao presidente da federação? Digo, não diga nada, porque minha irmã, trabalhador espírita qualificado já está tão difícil. E a senhora já tem 2 passistas de qualidade, ainda vai expulsá-lo? Quando é que a senhora vai formar outros 2 de qualidade semelhante? Mantenha. Isso é puritanismo do presidente da federação. É alguém com conflitos e que fica descarregando na sua autoridade estadual problemas sobre as instituições, até porque as instituições são soberanas. A federação pode recomendar, mas não pode mandar, porque a hierarquia em nosso movimento é horizontal, não é vertical. Uma federação pode orientar, a casa espírita segue se quiser. Mantenha os 2 trabalhadores. É tão difícil ter bons trabalhadores hoje em dia na casa. A seara é grande e os ceifeiros e os trabalhadores são escassos. Ela saiu dali mais aliviada e manteve os 2 trabalhadores. Se você os tem, mantenha-os. São dignos do trabalho, até porque será na oficina da casa espírita que eles vão rever a própria vida e administrar com mais sabedoria os próprios conflitos. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Espiritismo e Ecologia. No livro Espiritismo e Ecologia você vai encontrar as diversas afinidades entre a doutrina espírita e a ciência ecológica. O jornalista André Trigueiro relaciona as 2 ciências para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, além da conexão desses postulados com o Espiritismo. Como o jovem deve trabalhar sua sexualidade? Se considerarmos o sexo um departamento do corpo tão importante como outro qualquer, compreenderemos que é nosso dever atender-lhe as funções com o mesmo respeito que atendemos às solicitações do estômago, do fígado, dos rins, dos pulmões. A problemática do sexo não é do aparelho genésico,
é do espírito reencarnado que traz as marcas do bom ou do mau uso nas experiências transatas. Deveremos manter pelo sexo o profundo respeito, a higiene moral, para podermos ter uma vida saudável. O grande psicólogo Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, tem a ocasião de falar dos dois arquétipos que se encontram em nosso comportamento. A ânima, que tem predominância em alguns homens, e o ânimos, que tem predominância em algumas mulheres. Esses dois arquétipos que tanto preocupavam Jung são heranças das nossas experiências em outras reencarnações. Na questão de número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa com muita propriedade essa questão, demonstrando que os espíritos são assexuados. O sexo é uma função biológica para o milagre, entre aspas, da reprodução. Mas para que essa reprodução seja dignificada e procurada, esta função é feita de sensações e de emoções. Por isso que o intercurso sexual deve ser realizado com as emoções do amor, para que as sensações sejam prazerosas, compensadoras e profundamente agradáveis, proporcionando o bem-estar e o interesse pela repetição. Quando se tratam de buscas casuais, de encontros aventureirescos, ou quando tem qualquer tipo de pagamento, através do erotismo, através da remuneração na prostituição, pelas conquistas barateadas pelo cansaço, naturalmente a função desgastada não proporciona emoções, proporciona sensações cansativas. Eu me recordo de algumas películas cinematográficas do meu tempo, que não é o tempo de alguns, mas eu estou vendo aí também os dois velhotes do meu tempo, em que normalmente os parceiros, quando iam na direção do leito para a comunhão sexual, utilizavam uísque, como quem toma uma dose para suportar aquela coisa desagradável. No começo, um uísque e depois um cigarro para poder relaxar, o que dava a impressão que é uma coisa tão horrorosa a função sexual, que necessita de um estímulo alcoólico, que aliás não é estimulante, porque ele é relaxante e perturba a função sexual, e de um cigarro depois, como diz, ai, graças a Deus, eu estou livre. Na cidade, que eu estou pensando em mudar de cidade. Em vez dele mudar de estado psicológico, ele quer mudar de cidade. Porque a filha estava com uma posição de homossexualidade. E ele disse, eu trouxe aqui ela para o senhor dar um jeito nela, porque eu já soube que o senhor é a pessoa que mais sabe nesse assunto aqui. Sei nada de homossexualidade. Sou um aprendiz do ser humano, e essa é uma área que aceito a medicina e os aspectos psicológicos, eu tenho que lidar com ela, mas tenho mais dúvidas do que respostas. E é muito interessante a pergunta, a proposição dele, porque ele traz a solução para você. Você vai se resolver, se você não resolver... O assunto do programa de hoje é a sexualidade. Alberto Almeida recomenda como agir perante um filho homossexual. Marcel Mariano responde se é possível manter o equilíbrio na homossexualidade e exercer a mediunidade. E Divaldo Franco propõe como o jovem pode trabalhar sua sexualidade. Como os pais devem agir perante um filho homossexual? Eu penso que hoje é muito difícil uma parentela. Às vezes, estamos mais preocupados e ocupados com as nossas ninharias,
Ao invés de estarmos percebendo aquele ser que está na nossa frente e que pode trazer uma homossexualidade egodistônica, ou seja, um conflito para si próprio, pelo que ele é homossexual, nós às vezes estamos mais preocupados, não é com ele. Essa é a primeira pergunta que eu faria àqueles que militam dentro do lar e que têm a presença de um membro nessa posição sexual. É por ele ou é por nós? Outro dia eu vi um casal que foi e disse: é nossa filha única, doutor. Isso me envergonha tanto, porque eu sou uma pessoa conhecida, não um lar, mas uma parentela, não ter alguns espíritos que tragam posições espirituais, psicológicas, que inclinam para um processo de identificação da sexualidade numa postura homoafetiva. Essa temática, ela é longa, e naturalmente nós não faremos aqui uma abordagem decisiva, porque seríamos levianos. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações de forma genérica, para poder nos ajudar a entender um pouco isso. Nós, muitas vezes, e eu logo disse para ele: eu posso ajudar a sua filha se ela quiser ajuda e se tiver conflito, se ela trouxer o conflito. Mas quem caminha é o caminhante. Eu posso ajudá-la a amplificar para que ela possa perceber algumas posições, algumas angulações. Eu não lhe posso garantir nada em direção nenhuma, porque todas são possíveis, dependendo do que ele ser que está ali faz as suas escolhas. Agora eu queria chamar a atenção do senhor que essa jovem é sua filha, acima de tudo. Ela pode ser isso ou aquilo, ela pode ter este ou aquele comportamento que te desagrada,